Deixa eu falar agora com o Thiago Silva. Atenção, Thiago Silva. Um homem morreu com 6 tiros. Foi na festa do aniversário dos filhos dele. Por que 2 homens entraram no final da festa e mataram esse homem na frente dos filhos? Diante das pessoas que ainda estavam nesse final de festa. Mas que final de festa mais trágico esse, Thiago Silva. Chega mais. Pois é, Jasson, provavelmente, segundo as informações da polícia, um acerto de contas. O Ricardo Hertz Marodin, ele tinha 30 anos, ô Jasson. Em 2011, segundo o histórico policial, teve lá um envolvimento com o tráfico de drogas, mas não foi aquela prisão, né, com tanta droga assim, algumas pedras de crack na oportunidade. Segundo informações da polícia, teria cumprido a pena e depois disso, ô Jasson, nunca mais ele teve histórico de envolvimento com a polícia, né? Nunca mais foi preso. Mas existia uma informação, a polícia estava investigando um suposto envolvimento do Ricardo com uma quadrilha que roubava bancos. Isso foi cogitado no dia de ontem. O fato é, Jasson, que a esposa dele foi até um buffet infantil ali na região de Pinhais. Aliás, ele é empresário, né? Era empresário aqui de Pinhais. A família tem uma loja de venda de roupas bastante conhecida aqui no município. Aí a família foi lá, fechou a locação desse buffet, reuniu 60 famílias, 60 crianças, na realidade, 60 pessoas foram a esse evento. E, infelizmente, no final da festa, a festa começou às 3 horas da tarde, não teve confusão, mas já no final da festa, invadiram 3 pessoas e cometeram o crime. A partir de agora, aqui no Balanço Geral, você vai saber o que está por trás de mais um assassinato na Grande Curitiba. Acompanhe. Nas redes sociais, um casal perfeito. Ricardo Luiz Hertz Marodin gostava de ostentar, gostava de uma vida boa. Para os amigos, se identificava como empresário. E meu namorado, que a cada 10 palavras com ele me chama de mimada. Agora me diga de quem é a culpa. Eu queria. Ele me deu. Eu queria. Ele me deu. Eu também queria. Adivinha, ele me deu. Porém, o histórico policial coloca em dúvida a origem do dinheiro que ele acumulou ao longo desses 10 anos. Ele tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo a banco. Ricardo era perigoso, mas para a família era o homem perfeito. Deu de presente para a esposa um carro avaliado em mais de R$200 mil. Do casamento, 2 filhos. E foi justamente quando comemorava o aniversário do filho mais velho, Ricardo foi morto. Estava numa festa de crianças, né? Quando foi surpreendido aí por alguns indivíduos armados de arma de fogo, né? Que realizaram disparos em sua direção e o indivíduo agora se encontra em óbito. Foi a esposa de Ricardo que negociou a festa, reservou esse salão que fica aqui na região metropolitana de Curitiba para umas 60 pessoas. O objetivo era a comemoração do aniversário dos 2 filhos do casal. A festa transcorria com normalidade, 60 pessoas estavam ali dentro, mas na hora do crime, algumas pessoas já tinham ido embora. Quando 2 homens passaram por esse portão que estava aberto, foram lá dentro, retiraram Ricardo da festa dos filhos, o trouxeram aqui para o lado de fora. Aqui foi uma rápida conversa. Ricardo, então, foi executado com vários tiros e caiu morto ao lado do carro importado que tinha acabado de dar para a esposa. Após a morte de Ricardo, segundo a polícia, os criminosos voltaram para a festa. Teriam pego a esposa de Ricardo. Ela foi obrigada a dar um dinheiro que, segundo a polícia, estava numa sacola e depois eles fugiram. A Polícia Civil já está trabalhando para levantamento de informações aí para esclarecimento do que houve. Ricardo era jovem, porém ainda muito cedo entrou para o mundo do crime. Em 2010, ele começou a vender drogas. Depois mudou para o roubo a banco. Vinha sendo monitorado pela polícia. E apesar do histórico de homem perigoso, fazia tudo para os filhos. É hora! É hora! É hora! A morte dele para a polícia pode ser um acerto de contas. Os criminosos resolveram cobrar a dívida num dia de festa. Não perdoaram nem os filhos de Ricardo, que escutaram o pai pedindo para não ser morto. Do circuito
É isso, Jássio. Então a polícia está investigando esse assassinato. O Ricardo Marodim, 30 anos, no momento ali com a família, no momento com os filhos. Ele acabou sendo executado. Há relatos, inclusive, de testemunhas que ele pediu para não ser morto e, mesmo assim, teria recebido pelo menos 6 disparos. Pelo que você pôde acompanhar, era um homem que gostava de uma vida de luxo, de ostentação e acabou sendo morto aos 30 anos. Jássio. Ô, Thiago Silva, e o que se comenta nos bastidores sobre as ações? O que ele fazia atualmente? Como é que ele ganhava a vida ultimamente? Tem informação sobre isso? A informação, ô Jasson, é que ele se titulava aos amigos de empresário, tinha um comércio, um pequeno comércio com algumas portas alugadas e tinha uma loja de roupas no município de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Mas tinha uma grande ostentação, ô Jasson. Tinha dado recentemente para a esposa um carro avaliado em mais de R$200 mil, né? uma Porsche Cayenne. Ele tinha um Camaro, carro importado. Era uma pessoa que andava muito bem, né? Bem vestido, joias para a esposa, sempre viajando. A polícia trabalha, num primeiro momento, com uma situação relacionada, quem sabe até um desacerto de pessoas relacionadas ao mundo do crime. Mas ainda espera mais detalhes. O corpo dele vai ser sepultado daqui a pouco. Depois a esposa deve comparecer à delegacia para tentar, de alguma maneira, ajudar a polícia nessa investigação. O telefone dele também foi levado, de repente, para ver se ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça. Levado pela polícia, tá? No caso, para ser investigado, para que se observe se tinha alguma mensagem de alguma ameaça em relação ao Ricardo. Jasson. Pois não, Thiago. Doutora Márcia, será que o passado voltando, batendo a porta mais uma vez, doutora? Ou talvez o próprio presente, né? Porque, afinal de contas, nós conhecemos os últimos envolvimentos dele. Mas veja que essas pessoas não queriam só o dinheiro, queriam sim a execução dele. Porque se quisessem matar as pessoas pelo dinheiro, teriam matado outras pessoas também. O fato de terem buscado dentro dessa festa infantil é a ideia de pegar a pessoa distraída. Ou seja, no momento em que ele não teria uma reação, né? Se existe esse histórico criminal, é possível que em alguns momentos ele andasse armado, mas numa festa infantil não estaria assim, né? Então, a busca de não ter essa reação, então busca-se um ambiente como esse, né? E o fato de que eles mataram ele primeiro e conseguiram o dinheiro depois com a esposa, demonstra que eles iam além do dinheiro. Provavelmente mesmo acerto de contas, Jássio. Atenção, doutora Márcia, acabou de chegar essa imagem pra gente aí do circuito. Ô, Jássio. Aí essa imagem aqui é do circuito, atenção, hein? Aqui, ó, atenção, tem imagem aqui do circuito, acabou de chegar pra gente aqui, presta atenção. Seria um dos homens que chegaram pra assassinar o Ricardo. Isso. Aqui, ó, tá aqui no telão. Tá, olha a hora aqui, gente. Olha a hora aqui, ó, faltando 1 minuto e meio para as 8 horas da noite. Então, quer dizer, a festa já tinha sido realizada, a festa já tinha já estava, né, praticamente no final, quando aconteceu essa situação aí. Os 2 homens chegaram nesse horário, tá aqui no telão. O Thiago teve acesso também aí a essas imagens, não é, Thiago? E olha só, ó, tá vendo? Os homens chegam e aí eles tentam, eles tiram ele de lá de dentro da festa, não é, Thiago? Exatamente. Você vê nessas imagens, ô Jasson, que são pessoas experientes, tá? Talvez não são aqueles assassinos afobados. Eles entram na festa, 2 pessoas entram, uma fica do lado de fora, segundo as testemunhas. E ali na festa, ô Jasson, para evitar algum tipo de filmagem, porque você sabe que esses buffets infantis, eles acabam tendo câmeras de monitoramento. Aí, para evitar alguma filmagem, os assassinos, eles retiram o Ricardo de dentro do buffet, levam o Ricardo até o lado do carro dele, dessa caminhonete importada, e ali, do lado de fora, como não existem câmeras, pelo menos no buffet, essas câmeras são de um barracão ao lado, tá? De uma empresa que tem ao lado. Eles executam, fica longe da visão ali a execução, eles executam o Ricardo, entram num carro branco, essa informação, a primeira informação que a polícia recebeu, e desaparecem. Então eles, me parece ser uma coisa assim, segundo as informações da polícia, de pessoas profissionais que sabiam o que estavam fazendo e que até mantinham uma certa calma, Jasson, porque eles executam o Ricardo, eles voltam para dentro da festa, pegam a esposa dele, pedem para ela um suposto dinheiro
teriam pego essa sacola e aí sim eles fogem, Jason. Tudo numa festa infantil. Estava sendo comemorado nesse domingo o aniversário de duas crianças, uma de 4 anos e uma de 1 ano. Atenção. Negócio é o seguinte, acabou de chegar um áudio, tá me avisando aqui o meu diretor que acabou de chegar um áudio da mulher do Rodrigo, Ricardo. Me ajuda aí, doutora Márcia, que agora me perdi aqui. Do Ricardo Morodin, isso. Então acabou de chegar um áudio da mulher dele. O pessoal tá separando esse áudio, Atenção, já vou trazer para você. Já vou trazer esse áudio para você, segura um pouquinho, acabou de chegar para nossa produção. Segura um pouquinho aí. Ô, Thiago Silva, me fala sobre o dinheiro. Qual é a informação que você tem sobre esse dinheiro que estava dentro do carro? Alguém ficou com esse dinheiro, a polícia levou, a mulher pegou. Existia realmente esse dinheiro? Estava dentro do carro? A informação é que eles foram atrás do dinheiro, Jason, de um dinheiro. A esposa estava muito confusa, muito abalada, claro, perdeu o companheiro, mas que eles pegaram uma sacola. Agora, o que tinha nessa sacola nem ao certo ela soube responder, soube dizer aos policiais. Eles cometem o crime, retornam lá para dentro do salão, então o salão ali, caminham ali uns 20 metros, retornam para dentro desse buffet infantil, trazem a companheira do Ricardo para o lado de fora, fazem ela abrir, ela abre esse veículo, eles pegam de dentro desse automóvel essa sacola, segundo ela era dinheiro que tinha ali dentro, mas nem ela sabia ao certo quanto tinha, era negócio do marido, que não se envolvia nas questões financeiras da vida particular do marido, mas era uma sacola que tinha um suposto dinheiro, entrega na mão desses dois assassinos e aí eles fogem. Claro que tudo isso vai ser melhor esclarecido com o comparecimento dela nas próximas horas na delegacia de Pinhais. Jason. Deixa eu ver se eu entendi, Thiago. Os fatos estão surgindo agora, estão sendo esclarecidos. Sim. Nós tivemos o fato ontem e agora os levantamentos estão sendo feitos pela polícia e também pela nossa produção do Balanço Geral, que tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande com você que está me vendo aqui no Balanço Geral, na RIC Record TV. Tiago, se eu entendi direito, então eles primeiro executaram o Ricardo e depois pediram essa sacola com dinheiro. Sim, foi isso? O áudio tá ficando pronto, atenção, já tá quase no ponto o áudio da mulher dele. Segura só um pouquinho, conta pra mim, foi isso que aconteceu nessa dinâmica, Tiago? Exatamente. A dinâmica foi essa, eles entram na festa, já era final de festa, conversei inclusive com as pessoas ali conversei com uma pessoa que estava na festa hoje, Jason. A festa começou às 3 horas da tarde, muita gente. O Ricardo era uma pessoa bastante querida, uma família grande ali de Pinhais. A esposa dele foi quem negociou ali com a dona do buffet, fechou uma festa, tudo a esposa. A esposa fechou uma festa para 60 convidados. Então, 3 horas da tarde começou a festa. O pico ali do movimento foi até às 5 horas da tarde. Então, criançada brincando, pulando. E aí, uma pessoa disse que teria visto ao longo do dia, viu, Jason, de ontem, uma pessoa estranha rondando ali o evento. Talvez até na hora do maior movimento, eles olharam que estava um movimento grande, talvez checaram que o Ricardo estava lá, mas não entraram, era 5 e pouco da tarde. Retornaram perto das 8 horas da noite. E aí a festa já estava acabando. Cerca de 10 pessoas estavam lá, entre convidados e funcionários, monitores desse buffet infantil. Quando viram que já não tinha muita gente ali dentro desse estabelecimento, é que eles tomam a coragem de entrar na festa. Não houve confusão lá, viu, Jasso? Eles entram na festa, segundo informações, chegam no ouvido do Ricardo e falam assim: Ricardo, vem cá, vamos ali fora, vamos conversar um pouquinho aqui fora. Conhecendo essas pessoas, não houve ali uma grande confusão. Conhecendo essas pessoas, o Ricardo vai ao lado de fora e acaba sendo executado. Momento que os funcionários percebem, então, a confusão e ligam para a dona do buffet e falam assim: ó, está tendo um tiroteio dentro do buffet. Venha para cá e chame a polícia. E aí ela liga, chama a polícia chegaram de forma rápida ali ao local, mas o Ricardo já estava morto. Jasso. Ok, Thiago, tá pronto o áudio, vamos ouvir. Esse áudio é de hoje, é de ontem, já tem... De quando é esse áudio? Agora cedo, exclusivo, atenção, doutora Márcia. Esse áudio que nós vamos rodar agora para você é da mulher do Ricardo. Exclusivo para você. Presta atenção que é exclusivo, pode rodar. Olha, o meu esposo
estava na festa dos nossos filhos, comemorando o aniversário deles. O meu esposo não era ladrão de banco. Ninguém tirou ele para fora. Ele estava guardando as coisas que sobraram do aniversário dentro do carro, quando foram e mataram ele na frente dos nossos filhos. Não teve acerto de conta, não tinha mala de dinheiro, isso é tudo uma mentira, meu Deus. Meu Deus, mataram ele covardemente na frente dos nossos filhos. Meu Deus, o meu marido era um ótimo esposo, um ótimo pai. Por que estão falando essas coisas dele? Ninguém me tirou pra fora, isso daí é uma mentira. Aqui é o seguinte, gente, vem cá. Aqui nós temos um compromisso com a verdade. A nossa reportagem foi feita hoje de manhã, todas as informações que foram trazidas aqui, informações que foram coletadas com muita responsabilidade. Agora o detalhe, esse áudio de agora de manhã é de agora, há instantes atrás, da mulher do Ricardo dizendo que ele não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime, que não existia sacola nenhuma de dinheiro e que ele estaria guardando as coisas no carro antes de deixarem o local onde foi a festa infantil, o evento, o buffet infantil. Tiago, você já tinha conhecimento desse áudio, Tiago? Sim. Não tinha, viu, Jasson? E é importante que a esposa compareça à delegacia, porque essas informações foram repassadas pelo oficial da Polícia Militar que atendeu a ocorrência ontem à noite, com o delegado Ormínio de Paula, que é o delegado responsável pela investigação de Pinhais. Conversei com o Paulo, que é o investigador que está à frente desse caso também. O Paulo esteve no local. Então, são as informações repassadas de forma oficial pela polícia, Jasson. São informações que dão conta de testemunhas que foram ouvidas, informações que foram colhidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que agora está à frente deste caso. São todos os detalhes repassados pela PM e pela Polícia Civil. A esposa está bastante abalada, como a gente pode observar aí no áudio, na voz dela. E é claro, o delegado vai ouvi-la nas próximas horas. Ela deve dar detalhes importantes em relação ao fato. O que causa estranheza, Jasson, é o fato de executarem um homem num buffet infantil com vários tiros. Ele tinha um carro importado, não levaram absolutamente nada. Por isso a polícia descarta uma situação de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Não há ali a questão da questão do assalto. Se você vê nessas imagens, nas fotos, eu não sei se é possível, Jasson, a gente tem ali o para-brisa do carro marcado com pelo menos 3 disparos. A lateral do carro está com tiro também. Quem chega para assaltar e acaba efetuando tantos disparos? Não é comum. Veja nessa imagem, Jasson. Repito, não é comum assalto frustrado com tantos tiros. Por isso a polícia, pela experiência e ouvindo pessoas, falou-se numa situação de acerto de contas. Mas é claro que a investigação só está começando, Jasson. Olha, nós temos um compromisso muito sério para nós, intimamente, para mim. Esse compromisso é pessoal com você. Da verdade e a responsabilidade que todos nós temos aqui, toda a nossa equipe, toda a nossa produção, nossa equipe de repórteres. Você viu aí que a polícia chegou, fez o levantamento. Nesse primeiro levantamento eram essas as informações que nós tínhamos. Eram essas as informações. A doutora Márcia Marcondes sabe muito bem como é feito esse trabalho, esse levantamento. Quando chega a Polícia Militar, quando chegam ali os investigadores para fazer os primeiros levantamentos, quando chega ali o delegado para colher os primeiros depoimentos no local do crime. E tudo o que nós sabíamos até agora é o que foi mostrado para você na reportagem. Mas para você que está chegando agora, atenção! Já mostramos, eu quero mostrar de novo o que é importante. Eu digo sempre para você que o compromisso é com a verdade, com todos os lados da história. Com todos os lados da história. Agora há pouco, com exclusividade, nós conseguimos um áudio com a mulher do Ricardo Morodin. Nós temos esse áudio. Roda mais uma vez para mim esse áudio, por favor. Olha, o meu esposo estava na festa dos nossos filhos, comemorando o aniversário deles. O meu esposo não era ladrão de banco. Ninguém tirou ele para fora.
Ele estava guardando as coisas que sobraram do aniversário dentro do carro quando foram e mataram ele na frente dos nossos filhos. Não teve acerto de conta, não tinha mala de dinheiro, isso é tudo uma mentira, meu Deus. Meu Deus, mataram ele covardemente na frente dos nossos filhos. Meu Deus, o meu marido era um ótimo esposo, um ótimo pai. Por que estão falando essas coisas dele? Ninguém me tirou pra fora, isso daí é uma mentira. Olha, vem cá, eu já vou trazer para você mais informações sobre esse crime. Presta atenção. Festa infantil, aniversário de 2 crianças. 2 homens entram nessa festa e atiram contra o pai de 2 crianças. As informações que nós já trouxemos para você aqui, continuamos apurando, de que havia carro importado, dinheiro dentro de carro importado. Será que seria um acerto de conta? Não seria? O que seria? O que estaria por trás desse assassinato? Eu fico pensando, eu fico com muita dó das crianças. Fico com dó da mulher, da esposa também. Perdeu o seu marido, ela tem todos os motivos do mundo para nesse momento estar triste, tá revoltada com o mundo. Ela está vivendo essa situação. Perdeu uma pessoa que era o companheiro dela, pai das crianças dela. Então segura aí que eu já vou voltar com esse assunto. Deixa eu voltar aqui com o Thiago Silva. Nós estamos falando aqui da morte desse homem. Foram 6 tiros e isso aconteceu no aniversário das crianças, dos filhos dele. Foi no pátio, no local, foi num evento, num buffet infantil que foi locado para essa festa. Agora, meio-dia, mais 29 minutos, presta atenção, vem comigo. Estou falando com o Thiago Silva. Nós já mostramos para você aqui a reportagem de como tudo teria acontecido, segundo informações da polícia que esteve no local e colheu os depoimentos. Nós ouvimos também agora há instantes o áudio da mulher dele que diz que não é nada disso, que não tinha dinheiro, que não houve, que não foi bem assim que as coisas aconteceram. O fato é o seguinte, Thiago Silva. O que foi então que motivou a morte desse homem? A polícia está trabalhando, Jason. Conversando com a polícia hoje, com a Polícia Civil, perguntei, porque chegaram a cogitar uma situação de drogas. O Ricardo, segundo informações da investigação, teve lá um problema com drogas há muito tempo atrás. Aí perguntei se era muita droga, né? Disse que não era muita coisa, mas ele foi levado à delegacia lá por essa questão das drogas e desde então não era uma pessoa procurada pelo sistema. Ele não era procurado pela justiça. Ontem até uma versão lá da Polícia Militar de que era investigado por uma questão de roubo a banco, né? São hipóteses que foram levantadas pela polícia no local, na cena do crime. O fato é, Jasso, que nesta segunda-feira, os investigadores lá da Delegacia de Pinhais, o Paulo Sérgio, que comanda ali a investigação de assassinato, ele esteve lá no local. Inclusive, a gente conseguiu aqui em primeira mão no Balanço Geral essas imagens do momento ali que os assassinos cometem o crime. Essas imagens também já estão com a Polícia Civil, que está tentando refazer ali o trajeto da fuga dos criminosos, para ver se consegue a placa de algum carro, se consegue a característica do carro, para tentar chegar aos assassinos. Seriam 3 pessoas, 2 que efetivamente entram no estabelecimento ali e cometem o crime, efetuam pelo menos 6 disparos, ao ponto, Jason, dos funcionários ali, no momento, ligarem para a dona do buffet. Conversei com a dona do buffet hoje. Eles ligam para a dona e falam assim: está tendo um tiroteio no buffet. Quer dizer, não foi um único tiro, foram vários tiros disparados ali no estacionamento, na entrada desse buffet, colocando em risco, inclusive, a vida de outras pessoas que lá estavam. A Polícia Militar vai ao local, acaba encontrando já o Ricardo sem vida e a esposa abalada. A esposa é aguardada na delegacia nas próximas horas para que ela possa prestar um depoimento à polícia e ajudar a esclarecer efetivamente o que aconteceu. A polícia, repito, não descarta nenhuma linha de investigação, mas acredita num acerto de contas. Esse é o caminho que está levando a investigação. Jason. Ô, Thiago, deixa eu te perguntar o seguinte. Você tem a informação, ou alguma informação, se o Ricardo teria, sobre posse dele, algum tipo de arma? A polícia encontrou alguma arma no carro, alguma arma que seria dele ou não? Ele é um homem que andava desarmado.
Não tinha nenhum tipo de armamento ali. Pelo menos não surgiu nenhuma informação de que dentro do carro estaria uma arma. A informação que surgiu lá no local, por parte da Polícia Militar, é de que teriam levado uma sacola de dentro do automóvel, né? Então, eles procuravam, a informação é que procuravam por algo, teriam levado uma sacola. Efetuam os disparos contra o Ricardo, levam essa sacola e acabam, então, fugindo. Eu não tenho a informação, Jason, se o Ricardo tinha ali aquele posse, se era uma pessoa treinada, se tinha algum armamento. Me parece que não, né? Mas a informação é de que não levaram nenhum tipo de armamento e não levaram nenhum carro, nem só uma... primeiro detalhe, né? A primeira informação é de que teriam levado essa sacola. E aí o pessoal chegou a comentar que podia ter dinheiro nessa sacola, enfim. Também não sei se nessa hora do crime vão chegando muitas notícias, muitas informações. E é claro que a polícia, ao longo da investigação, vai descartando o que é real e o que foi, de repente, ali colocado e que, no fundo, foi apenas uma grande invenção. Jason. Primeiro, Thiago, eu quero pontuar com você que, experiente como que você é, com a visão que já tem, de que realmente isso se trata de uma execução, né? Primeiramente, se busca matar, por quê? Porque não é comum que um roubo tenha tantos tiros, né? A não ser que haja uma reação também armada da outra parte. Mas você sabe, Thiago, se as testemunhas já foram ouvidas? As testemunhas que prestaram o primeiro depoimento lá são pessoas funcionárias do buffet, doutora Márcia, e também a esposa que prestou um breve relato aos policiais militares que acompanharam, que atenderam a cena de crime. Hoje pela manhã, os investigadores lá, determinados pelo doutor Ormínio de Paula, delegado que você conhece tão bem, os investigadores voltaram à cena do crime, estão ouvindo vizinhos, estão ouvindo ali o entorno das pessoas que estavam nesse buffet e esperam o sepultamento agora do Ricardo, marcado para as próximas horas, porque a peça fundamental dessa investigação a partir de agora é o depoimento dela. Inclusive, ela teria, segundo um primeiro relato, visto os assassinos. Quem sabe pode até ajudar numa eventual identificação dos criminosos. Por isso, então, o depoimento dela é aguardado com grande expectativa ali na região. Como a família do Ricardo é uma família conhecida, ele teria, como disse o Jason, um comércio ali, essas portinhas, né, de aluguel ali no município de Pinhais, e teria uma loja de roupas no município. Essas pessoas que fazem parte do ciclo de amizade do Ricardo também devem prestar depoimento nas próximas horas ali ao delegado que investiga o caso. Tiago, é o seguinte, doutora Márcia, eu vou fazer o seguinte, Burigo, meu diretor, eu acho que é importante a gente trazer para o público que está chegando agora aqui no BG, nossa audiência, tanto no YouTube como também aqui na RIC Record TV, cresceu muito. E eu acho importante mostrar para você agora os dois lados. Vou trazer o que foi colhido e o que foi informado pela polícia na reportagem do Thiago Silva. E na sequência vou trazer para você com exclusividade o que disse a mulher do Ricardo agora de manhã. Tá? Para que você que está chegando agora fique por dentro desse assunto. Porque, gente, é uma festa de criança, uma festa de aniversário infantil que terminou com o pai das crianças assassinado. Roda a reportagem primeiro. Nas redes sociais, um casal perfeito. Ricardo Luiz Hortes Marodim gostava de ostentar, gostava de uma vida boa. Para os amigos, se identificava como empresário. E meu namorado, que a cada 10 palavras com ele me chama de mimada. Agora me diga de quem é a culpa. Eu queria. Ele me deu. Eu queria. Ele me deu. Eu também queria. Adivinha, ele me deu. Porém, o histórico policial coloca em dúvida a origem do dinheiro que ele acumulou ao longo desses 10 anos. Ele tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo a banco. Ricardo era perigoso, mas para a família era o homem perfeito. Deu de presente para a esposa um carro avaliado em mais de R$200 mil. Do casamento, 2 filhos. E foi justamente quando comemorava o aniversário do filho mais velho
Ricardo foi morto. Estava numa festa de crianças, né? Quando foi surpreendido aí por alguns indivíduos armados de arma de fogo, né? Que realizaram disparos em sua direção e o indivíduo agora se encontra em óbito. Foi a esposa de Ricardo que negociou a festa, reservou esse salão que fica aqui na região metropolitana de Curitiba para umas 60 pessoas. O objetivo era a comemoração do aniversário dos 2 filhos do casal. A festa transcorria com normalidade, 60 pessoas estavam ali dentro, mas na hora do crime, algumas pessoas já tinham ido embora. Quando 2 homens passaram por esse portão que estava aberto, foram lá dentro, retiraram Ricardo da festa dos filhos, o trouxeram aqui para o lado de fora. Aqui foi uma rápida conversa. Ricardo, então, foi executado com vários tiros e caiu morto ao lado do carro importado que tinha acabado de dar para a esposa. Após a morte de Ricardo, segundo a polícia, os criminosos voltaram para a festa. Teriam pego a esposa de Ricardo. Ela foi obrigada a dar um dinheiro que, segundo a polícia, estava numa sacola e depois eles fugiram. A Polícia Civil já está trabalhando para levantamento de informações aí para esclarecimento do que houve. Ricardo era jovem, porém ainda muito cedo entrou para o mundo do crime. Em 2010, ele começou a vender drogas. Depois mudou para o roubo a banco. Vinha sendo monitorado pela polícia. E apesar do histórico de homem perigoso, fazia tudo para os filhos. É hora, é hora, é hora. A morte dele para a polícia pode ser um acerto de contas. Os criminosos resolveram cobrar a dívida num dia de festa. Não perdoaram nem os filhos de Ricardo, que escutaram o pai pedindo para não ser morto. Você ouviu toda a história, certo? Agora, hoje de manhã, nós recebemos o áudio da mulher. A nossa produção conseguiu esse áudio com exclusividade. E aí, agora eu quero trazer para você o que diz a mulher do Ricardo. Pode rodar. O meu esposo estava na festa dos nossos filhos, comemorando o aniversário deles. O meu esposo não era ladrão de banco. Ninguém tirou ele para fora. Ele estava guardando as coisas que sobraram do aniversário dentro do carro. Quando foram e mataram ele na frente dos nossos filhos. Não teve acerto de conta, não tinha mala de dinheiro, isso é tudo uma mentira, meu Deus. Meu Deus, mataram ele covardemente na frente dos nossos filhos. Meu Deus, o meu marido era um ótimo esposo, um ótimo pai. Por que estão falando essas coisas dele? Ninguém me tirou pra fora, isso daí é uma mentira. As informações da reportagem construída pelo Thiago Silva, baseado no que disse a polícia militar, no que disseram as autoridades policiais, é o que foi apresentado para você. A mulher já traz agora uma outra versão sobre os fatos, de que não houve essa questão de que teria sacola de dinheiro, não haveria essa sacola de dinheiro, ele não teria sido levado para o lado de fora do buffet infantil. Quer dizer, é um trabalho que agora a Polícia Civil vai ter que arredondar. De acordo com o que a senhora já viu aqui, doutora Márcia, e pela sua experiência de 26 anos de delegada de polícia, doutora Márcia, o que a senhora conclui? Veja, num primeiro momento, naquela dinâmica do local, né? Claro, as testemunhas vão esclarecer se houve, se entra e sai, se foi buscado lá dentro ou não. Talvez existam imagens internas, inclusive, com essa situação, ou se ele estaria levando. Mas o que há de concreto é que um assalto não ocorre com tantos tiros, há toda uma passagem para ele. Se fosse o caso de levar algo, por que não levaram o veículo, né? Deixaram o veículo, não houve uma tentativa de levá-lo, um veículo caro, né? Mas houve sim uma quantidade enorme de tiros dados contra a vítima, né? Então esse momento da dinâmica impõe que se exclua o latrocínio e que se fique sim com a tese de execução. E um outro momento é pensar por quê? Que motivo alguém teria para querer ele morto? Ô, Tiago, que momento esses tiros teriam sido dados contra esse carro? Você tem ideia, tem informação?
No momento que ele vai para o estacionamento desse buffet, já é um estacionamento ali de uns 5 metros, tá? Só para você ter ideia, talvez um pouquinho menos. Tem um portão, aí tem uns 5 metros de estacionamento e aí tem a entrada principal do buffet. Cabem ali no máximo uns 4, 5 carros. Ele está nesse estacionamento, acompanhado dessas duas pessoas que ninguém conhece. Pessoas que chegam de cara limpa, Jason. Geralmente, quando a pessoa vai fazer um assalto, né, desse porte, como colocou a doutora Márcia, as pessoas fazem questão de esconder o rosto, usam aquela touca, o boné. Não, chegaram de cara limpa, acabam efetuando os disparos na entrada do buffet. Na entrada desse buffet infantil, são executados os disparos que atingem tanto o Ricardo Hertz Marodin, como o carro dele, né? O carro que estava estacionado ali, o carro da família. As marcas dos disparos ficam também, param os tiros ali na região do carro. E aí os criminosos ainda, segundo relatos de testemunhas, permanecem mais alguns instantes ali e só depois vão para a rua, pegam um carro que estava estacionado ao lado e acabam desaparecendo. Jasso.